Muito bom dia nessa segunda-feira, hoje aqui uma segunda-feira ensolarada em São Paulo. Não sei como é que tá a temperatura aí onde você mora, mas aqui tá um sol bonito, está começando a esquentar um pouco mais. Então vamos lá, mais uma segunda-feira com 947, começando a semana super animada com um tema que eu adoro falar, que é um tema muito legal para falar sobre aula. Mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Zillig, ou Paty Zillig. Aqui é o canal para falar de Yoga 5K, que como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga, seja você professor experiente, iniciante, que está em formação, ou até um praticante que quer se formar, porque dentro do programa VIP a gente agora também tem a formação profissional, beleza? Muito bem, galera, e o tema de hoje é como montar uma aula de yoga mais segura para os seus alunos. Por isso que eu adoro esse tema. Eu amo esse tema, que é um tema que muitas pessoas também me perguntam. Uma das grandes preocupações de um professor de yoga é como eu montar uma aula que é segura para o meu aluno? O que eu faço com essa aula de yoga? Como eu consigo elaborar uma aula de yoga em que eu consiga ministrar, eu esteja apta para ministrar, mas, né, ou apto, né? E eu realmente esteja ali ajudando o aluno, eu não esteja causando algum risco para o aluno, porque essa é uma das grandes preocupações. Quem é professor de yoga, ou quem pensa em se formar como professor de yoga, se preocupa sim com a evolução do aluno, senão a gente não estaria falando com yoga, né? Senão a gente seria qualquer outra coisa na vida. A gente pensa e a gente tem o objetivo de ajudar pessoas. E nesse objetivo de ajudar pessoas, o que acontece? Muitos professores já provavelmente isso já passou pela sua cabeça. Se não passou, ainda vai passar um dia, que é: será que a minha aula é segura para o aluno? Será que se eu der essa técnica para o aluno, é uma técnica boa? Será que essa técnica vai prejudicar ele? Então, esse é um tema que é muito importante, é primordial. E vai fazer a diferença entre você evoluir como professora de yoga ou professor e o seu aluno também avançar na prática, ele conseguir avançar com segurança. Segurança é uma das regras gerais do yoga, uma das regras gerais de execução, inclusive. Existe uma regra geral de execução chamada regra de segurança, que é esforce sem forçar, que você deve falar para o seu aluno o tempo todo, relembrando, né? Por quê? Aluno esquece das coisas, aluno esquece. Você fala uma coisa hoje, ele não vai lembrar amanhã. E às vezes ele está tão concentrado ali no corpo dele, fazendo asana, fazendo a respiração, que ele não escutou aquilo que você falou durante a aula. Então a regra de segurança é qualquer sinal de transpiração excessiva, batimento cardíaco muito acelerado, ou dor, desconforto, e eu acrescento ainda desespero, volte, porque você foi além da sua técnica. Pode ser com ritmo respiratório, pode ser com técnica corporal, qualquer outra coisa, mas essa regra geral ela deve ser dita para o aluno o tempo todo e repetida várias vezes. E o aluno esquece. Uma vez eu estava ministrando uma aula de yoga numa turma mais avançada, quem estava já em formação profissional e tal. E aí eu peguei e falei, eu estava trabalhando um tema com eles, né? Então ontem nós falamos sobre isso na live, né? Sobre ter uma temática, né? Uma turma de aprofundamento, uma turma que já algumas já estavam fazendo até a formação profissional, e eu dei uma técnica, eu não lembro exatamente qual que era a técnica, mas se eu não me engano era uma mentalização mais específica com pranayama no Sirsasana, com variações de asana também, uma variação do Sirsasana. Sirsasana é invertida sobre a cabeça, tá? Aquela que você fica com as perninhas para cima, que todo aluno quer conquistar um dia. O que acontece? Eu dei aquela mentalização, mas por algum motivo, vai saber qual, de temperatura, umidade, sei lá. O aluno naquele dia ele captou a mensagem, antes ele não tinha captado. E no final da aula ele chegou, era um aluno antigo, hein? Falou: nossa, Paty, que variação incrível, que mentalização incrível que você deu. Eu nunca tinha dado isso em aula. Criatura, eu dou isso em toda a aula já há um mês para vocês avançarem. Ué, eu só ouvi hoje. Então, o que acontece? O aluno às vezes não estava preparado. Assim como a gente lê um livro, existem vários estudos, né? Quando você lê um livro, assiste um filme, qualquer coisa, você não absorve 100% daquilo, nem 50% muitas vezes. E aí depois que você vai absorvendo. Por isso que é tão importante a gente ler e reler um bom livro, refazer cursos, refazer aulas que você gosta, para que você consiga captar mais coisas na segunda vez. Imagina que isso aconteceu. Eu lembro que uma vez nós estávamos num projeto, que era um projeto de mandar mensagens de qualidade de vida via SMS. SMS é antiga, hein? Antes do WhatsApp. Via SMS para Vivo. Então, quem tinha celular Vivo há muitos anos atrás, não sei se por acaso vocês foram dessa época, tô falando de uns 10 anos atrás, mais ou menos, de 8 a 10 anos, eu tava encabeçando esse projeto. Era um projeto em que eu criava
pequenas frases curtas para mandar para as pessoas, de respiratório, de técnicas corporais, tal, que a pessoa pudesse executar no dia dela. E aí, eu tinha uma equipe, né, sendo formada que fazia essas frases. E foram frases baseadas em livros, tal. E eu fui validar, né, aquelas frases, tal. E quando a gente foi ver as frases, elas tinham muito erros de português. Quando você tem muito erro de português, você não consegue chegar no conteúdo. Então, é a mesma coisa de leitura. Tem muito erro de português, a pessoa não conseguia chegar no conteúdo. Então, a gente não conseguia analisar. Tipo, putz, volta, corrige os erros de português, depois eu consigo analisar o conteúdo. Senão, a gente não consegue chegar no conteúdo. Então, é mais ou menos isso. Às vezes, a pessoa está tão concentrada numa coisa, por exemplo, no corpo dela, a estabilidade no Sirsasana era algo que estava chamando mais atenção dela, fez isso, e aí depois o que aconteceu? Depois que ela já estava estável, aí ela conseguiu perceber a mentalização e a indução que eu estava fazendo. Não percebe a diferença? E como faz para montar a primeira aula de yoga da minha vida? Estela, você nunca deu uma aula de yoga? Está no processo de formação, né? Depende. Depende do quê? Isso aí, público. A avaliação, quem está praticando. Então, Estela, você vai olhar quem está praticando. Porque o yoga, ele é amplo, ele é enorme, ele é muito grande. Né? Então, é um acervo gigante, de mais de 5 mil anos, né, gente? Então, é muito. Tem gente que diz que é mais de 5, tem gente que já defende que são mais de 7 mil anos. Então, o acervo é gigante. Como é que você faz para pegar aquele acervo gigante e falar o seguinte: falar assim, esse pedacinho aqui se encaixa para esse aluno. Como é que você faz isso? Você vai conhecer o aluno. Paty, mas eu vou dar uma aula experimental. Pode ser o seu caso, tá, Estela? Aula experimental, eu já digo o seguinte: aula experimental não é balinha. Você não vai sair distribuindo por aí, não é doce. Aula experimental é a última carta na manga, caso a pessoa não queira fechar com você, só pela conversa que você teve com ela. Mas a aula experimental, ela é a última cartada que você vai dar. A pessoa não fechou, tem muita dúvida, quer experimentar, aí você dá uma aula experimental. E a aula experimental é uma só, não é um pacote de aula. Então, geral, só se tiver um objetivo, se tiver um contexto, aí tudo bem. Mas a aula, ela deve ser, a aula experimental, ela é o seu tempo, é o seu bem mais precioso. Então, você não deve sair distribuindo por aí. Então, antes de você dar a aula, você vai conversar com a pessoa. Então, o que você vai fazer? Você vai conhecer para quem que é aquela aula. E aí, você vai montar a aula com base no que a pessoa precisa, você vai ouvir dela. Ela vai chegar assim para você, Estela: olha, eu tô fazendo aula porque eu quero reduzir minha ansiedade. Pode isso acontecer. Ansiedade, gente, é o que mais tá rolando hoje em dia, infelizmente. Infelizmente, a ansiedade é algo que todo mundo tem hoje em dia, tá? Em menor ou maior grau. A gente vai pegar o que a pessoa quer. Então, a pessoa chegou para você. Vamos pensar numa situação. Uma mulher de 35 anos, né, que ela quer reduzir a ansiedade. Se ela tem esse perfil e ela não tem muito tempo livre para praticar, enfim, você vai oferecer, pense o seguinte: você é professora. Nesse caso, você vai atuar como uma mentora, alguém que vai orientar aquela pessoa. Você vai dar soluções. Você não vai dar valores de aula. Você vai dar solução. E aí você, na conversa, antes ainda de dar a primeira aula, antes ainda de fechar alguma coisa, você vai orientar. Olha, no seu caso, como você tem pouco tempo livre, mas você precisa colocar isso, eu te indico 2 vezes por semana para você começar. Qual hora? Amanhã, tarde ou noite fica bom para você? Amanhã, 7 horas da manhã de terça e quinta, eu tenho disponibilidade. Você tem aula personal online. Você vai acordar, vai fazer a aula e vai sentar e vai começar a trabalhar. Então, você vai orientar a pessoa. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Você vai orientar contra o modelo, a frequência e o modelo. Pode ser em grupo, pode ser, né, a modalidade individual, personalizada, pode ser online e pode ser presencial. Se ela não tem tanto tempo livre, pode ser ali o online, tá? Ela vai economizar tempo. Você vai orientar ela. Orientou, legal. Aí agora, o que eu vou fazer com essa mulher na minha frente, né? Você vai agora pegar dentro do acervo do yoga. Ah, gente, yoga que mais tem livro, né? Você pegar aqui tem muitos livros do acervo do yoga. O que vai caber, o que das técnicas do yoga vai caber para aquela pessoa? De técnicas respiratórias. A escola de iniciante, gente, a primeira aula da pessoa é diferente de uma aula intermediária e uma aula avançada, tá? Primeira aula daquela pessoa como você não vai guarda o seu sânscrito para um momento especial. Evita sânscrito, você vai evitar a pessoa fechar os olhos várias vezes durante a aula, você vai evitar meditações. Eu não dou nem meditação, só se a pessoa quiser muito. Nada disso que vai causar um certo desconforto para a pessoa. Por quê? Essa posição que eu tô aqui, para mim é confortável porque eu pratico já há quase 15 anos, eu dou aula há mais de 10. Então, essa posição para mim é confortável. Até se eu fizer em Padmasana, para mim é mais confortável, porque encaixa melhor a coluna. Então, eu consigo ficar aqui bastante tempo. Mas no começo, gente, eu não conseguia, parecia uma velha
velhinha de 80 anos com 20 anos. Então, o que aconteceu nesse caso? Eu costumo observar a pessoa. Se é uma pessoa que está sedentária, quer trabalhar ou ansiedade, sente dores nas costas, não vou dar para ela um treinamento de meditação logo de cara. Eu vou dar treinamento para soltar o corpo, asanas de flexibilidade com mais permanência e asanas mais básicos. Vou dar um outro asana de força para fortalecer essa região caso ela sinta dor nas costas. Por que a pessoa sente dor nas costas? Ela deve ficar assim, de mau jeito. Tem que fortalecer essa região para que ela não sinta dor. Dá o balanceamento. Lembra do balanceamento de asana da aula dentro das técnicas corporais, né? Então tem que ter torção, tem que ter lateroflexão, retroflexão, anteflexão, equilíbrio, flexibilidade para soltar a musculatura, principalmente da base da coluna, se ela fica muito tempo sentada. Técnicas que vão soltar a pessoa e vão conectá-la. Tá? Por que soltar? Porque técnicas de flexibilidade, elas atuam no bem-estar. Quando uma pessoa tem ansiedade ou estresse, ela fica mais tensa. Às vezes, os ombros dela estão perto das orelhas e você nem percebe. Então, você vai ajudá-la a descontrair, a se conectar com o corpo e descontrair o corpo. Então, técnicas, como o Paulo falou, de mobilidade e flexibilidade, são ótimas, cara. Vai por esse lado. E aí, o que acontece? Descontração. Cara, dá uma descontração mais longa. Se a primeira aula do aluno, ele tem que sair de lá vendo duende, ele tem que sair feliz, ele tem que sair radiante, leve, como uma pluma. Então, você vai dar uma descontração gostosa. Não é para dar 20 minutos de descontração. Pode dar ali uma descontração de 5 minutos, menos que isso, também acho muito pouco para a primeira aula, hein? Se é a primeira aula da pessoa. Então, a pessoa tem que sair dali, né? Você indo além do Shavasana, você atuando com a técnica de descontração, fazendo as 4 partes da utilização do Yoga Nidra, né? Da técnica de Yoga Nidra, a mentalização para um reforço positivo e tal. E aí a pessoa vai sair de lá leve. E antes disso, a primeira coisa que eu dou na aula, respiratórios. A pessoa vai aprender a respiração completa, fase a fase. Então, a respiração baixa, a respiração média e a respiração alta. Ela conseguiu pegar tudo isso na primeira aula, já faz a respiração completa, depois vai colocando o ritmo. Ela tem muita dificuldade com a respiração. Fica só na abdominal e tá tudo bem. E aí a pessoa vai pegando. Você tem que respeitar o ritmo de cada pessoa. Não adianta você montar uma aula incrível. Já aconteceu comigo de eu montar uma aula e falar, nossa, hoje eu vou dar aquela aula para aquele grupo mais avançado, super introspectiva. E aí, com a base nessa aula, a galera vai sair de lá, ó, direto pro Samadhi. Só que eu cheguei lá, era uma aula em grupo presencial. A galera tava muito afoita, a galera tava super animada, rindo muito. Mudei completamente a estratégia de aula. Eu dei uma aula em grupo com uma outra pegada, mas que também trabalhou várias coisas que aquele grupo precisava. Por mais que você monte uma aula, você tem que ter uma análise de ambiente. Essa análise de ambiente ela é muito importante, né? Para saber o que você pode dar ou não. Paulo falou aqui que faz de 7 a 10 minutos de Yoga Nidra. Cara, os alunos do Paulo devem sair daí, ó, radiante, leve e vendo duende. Porque a galera gosta de Yoga Nidra longo. Yoga Nidra, ele é uma descontração muscular, neuromuscular, é uma descontração que vai trabalhar a descontração da mente, você vai ali, né, relaxar o corpo, então sua mente fica mais leve, até para depois, se você fizer uma aula intermediária, é o momento perfeito para fazer um treinamento de concentração e meditação. E também tem a descontração emocional, porque a pessoa vai se soltando, vai se abrindo. E o Yoga Nidra, ele também vai assimilar tudo que a pessoa fez na prática, por mais que aquilo tenha sido desafiador. Porque não é que você vai dar técnicas de flexibilidade e mobilidade, mas não é que você vai dar técnicas só as facinhas, né? Técnica café com leite. Você vai dar uma técnica que o aluno pode fazer, mas que ele se desafia. Você vai colocando o limite dele todos os dias um pouquinho mais para frente. Essa primeira aula você vai dar um contexto geral. E o aluno vai estar aprendendo a lidar com o corpo dele. A Ana aqui, Paulo, que está no Instagram, falou que também faz de 7 minutos, no mínimo. Ó, legal. A galera adora aqui ver os alunos vendo duende, né? Eita, que legal. Paulo falou bem assim, é isso aí. A galera vai sair vendo duende, vai sair leve, vai sair, ó, radiante de lá. Isso é legal. Então, essa descontração, ela também é emocional. A pessoa vai ter e até porque ela vai fazer um reforço positivo, a pessoa vai estar mais aberta, né? Ela fica mais leve. Cara, Yoga Nidra é incrível você dar uma aula se for contexto de ansiedade, tá? Eu tô falando tudo isso para uma aula com contextos de ansiedade e dores na coluna. E é importante você perceber até onde aquela aluna pode ir naquele momento. Então, as aulas elas têm que ser feitas de uma maneira muito personalizada. Uma coisa que eu falo muito para quem é meu mentorado me escuta muito e aqui também eu costumo falar.
que é o seguinte: a sua aula, assim como tudo que você faz, a sua comunicação no Instagram, a sua panfletagem, tudo, não é sobre você, é sobre o seu aluno. É sobre a transformação que você gera na vida do aluno. A sua aula não é sobre aquilo que você conhece e quer colocar em prática. É sobre o que o aluno precisa. Porque ele vai buscar uma coisa. Eu quero reduzir a ansiedade. Você tem isso. Você vai falar, olha, você vai vender, olha, minha aula de yoga, ela contempla não só a aula, todo o meu trabalho de gestão evolutiva, de acompanhamento, contempla a gestão da ansiedade, de estresse, redução de dores nas costas, aumento de bem-estar. Ele contempla. Na sua aula de yoga, você vai entregar o que ele precisa. O que ele precisa? O que aquela aluna precisa? Ela precisa... Se você falar para ela, logo no momento da prospecção, então, a gente vai fazer a respiração gradual. Primeiro você vai aprender a parte baixa. Ela não quer ouvir isso naquele momento. Ela quer ouvir que você tem a solução para o problema dela. Se você falar que tem, você não precisa explicar o como. Você vai entregar o como na sua aula. Essa é a diferença. E essa é uma coisa legal para se fazer. No começo da aula, de vez em quando, eu chego para os alunos ou para o aluno e falo, o que o seu corpo está pedindo hoje? O que você mais quer fazer hoje na aula? E o aluno fala. Teve uma vez... Eu tenho a aluna mais antiga que faz aula comigo, já fez aula comigo 6 da manhã, 10 da noite, sábado, domingo, já fez aula comigo todos os dias. Ela estava de férias, e ela resolveu fazer um plano maior. Desse plano maior contemplava mais aula personal e algumas aulas em grupo que ela queria fazer, aulas principalmente temáticas, aulas de flexibilidade, aulas de força, que eu sempre dei também. E ela foi numa das aulas de força que eu ia ministrar, das 6 da tarde, era sexta, 6 da tarde. Olha só, vai vendo. E aí, ela chegou lá e eu falei, e aí, galera, o que vocês estão afim mais de fazer hoje? É força pra perna, tal, não sei o quê. E aí ela começou a rir, porque às vezes, quando eu falava pra ela, e aí, o que seu corpo tá pedindo hoje? Nas aulas de manhã, ela falava assim, sexo. Eu falei, então, nisso eu não vou poder te ajudar hoje. Vamos para uma segunda opção. E a gente sempre ria, né? E aí ela contou isso na aula com a galera toda. Eu falei, gente, é muito engraçado, né? Então, ter alunos é sempre muito divertido. Eu adoro ter contato com alunos, adoro poder estar conversando e aprendendo constantemente. Quem nunca teve uma aluna assim, vai ter uma aluna assim que é divertida, que é amiga, que gosta de conversar. E é assim, e é esse clima de aula, nesse clima antes da aula, que é o acompanhamento antes da aula e pós-aula, que deve ter na sua aula também. Na aula de iniciantes, principalmente, é muito feedback, tá? É muita conversa o tempo todo. Quem aí gosta dos seus alunos também? Quem ainda não tem alunos, já começa a pensar com quem eu quero trabalhar. Qual que é o tipo de pessoa que eu quero trabalhar? Qual que é o perfil de público? E você pode escolher. Você vai escolher com quem você quer trabalhar. Eu escolho hoje trabalhar com pessoas que são pessoas que eu sairia para tomar um café, pessoas que eu sairia ali para conversar, para bater um papo, para passear no parque, até para viajar. Quem sabe um dia a gente ainda faz um festival aí da galera do programa VIP, né? Eita, quem sabe? Pandemia ainda tá no processo, não posso falar muito essa palavra, senão me bloqueiam aqui. Mas quem sabe, né? A gente ainda consegue fazer um evento assim. Então, galera, essas coisas são importantes para você levar em consideração. Isso é respondendo a pergunta da Estela, como montar a primeira aula, né? Então, pensa sempre sobre o seu aluno. Paty, mas a minha primeira aula é em grupo, não é individual. O que eu faço? Aí, olha só, você vai ter que mesclar tudo que os alunos querem. Não tem muito como fugir. Você vai agregar. Por isso que é importante você ter a transformação e você buscar uns alunos que tenham o mesmo objetivo. Vai ficar mais simples para você conseguir entregar e gerar transformação nesses alunos e eles vão sair mais satisfeitos. Você vai criar isso. Você vai criar essa energia. E você vai dar técnicas de ansiedade. Mas, Paty, eu tenho um grupo muito misto. Por exemplo, eu fechei uma academia, eu fechei um clube, um condomínio. O que eu faço na minha vida se eu fechei um condomínio, um clube, e eu não tenho como, né, escolher os alunos? Tá, se você tá passando por isso, você vai ter que usar a sua criatividade na aula. Você vai ser mais desafiada. Por quê? E aí isso tem muito a ver com a segurança da aula, tá? Eu geralmente costumo fazer o seguinte, eu pergunto, tá? Mesmo que tenha muita gente, eu pergunto, quem aqui já pratica yoga? Há quanto tempo pratica? 5, 10, 15, um ano, tal? Eu já dei aula em clube, substituir, tá? Porque eu só peguei uma academia fixa até hoje, mas tinha um objetivo e eu não ganhava tão pouco, e eu fazia artes marciais lá. E então, eu fui substituir um clube de uma amiga que foi viajar, professora de yoga, e não tinha ninguém para cobrir a aula dela, e eu também aproveitei para fazer uma graninha, né? E aí eu fui lá para substituir a aula dela. Tinha gente que praticava yoga
mais de 10 anos no clube. Então, eu faço o seguinte, coloco essa galera na frente, né? A galera que é mais experiente. Por quê? Porque se eu pego as pessoas mais inexperientes e coloco na frente, os de trás vão se basear nos da frente. Aí pode dar ruim, tá? Então, eu coloco as pessoas mais experientes na frente. E aí, você vai dando, ó. Tem alguém que tem algum tipo não pode fazer algum tipo de exercício? Porque eu tenho um problema no ombro. Eu que eu tô gestante. Eu que não sei o quê. Aí vem, já aconteceu de vir uma senhora com uma bengala. Um colega falou que já ministrou aula lá e veio uma senhora com andador uma vez. Você vai ter que lidar com tudo isso, ó. Fulano aqui, ó, vocês fazem essas variações. Vocês esperam um pouquinho aqui, ó. Você que tá gestante, espera aí que eu vou te dar outra variação. Você vai ter que dar muitas aulas dentro de uma aula. Vai exigir mais energia? Vai. Vai exigir mais experiência? Vai. Por isso que eu sempre defendo, se você é professor iniciante, vai para personal. Vai para personal, que é mais simples. Que é mais simples, é mais efetivo e não tem erro. Você não vai ter que montar muitas aulas dentro de uma aula. Então, vamos lá. Sobre a questão da aula segura, né? Então, para falar um pouquinho sobre esse tema, sobre a segurança na aula. Então, aquilo que a gente estava falando para a Estela serve para todo mundo, que é, a primeira coisa que você vai pensar é quem é o seu público, né? Que a Ana falou, a Nanda falou, o Paulo falou, quem é o seu público? O que seu público busca? Então, você vai fazer uma análise, você vai conversar. Não existe isso do aluno ou futuro aluno, como eu costumo falar, prospect, sentar na sua frente no EVA e você não saber quem que é ele. Só nessas aulas diferentonas. Por exemplo, eu vou passar por um outro desafio aí que agora, semana que vem, alguns dias vocês vão me ver, né, provavelmente, tô negociando ainda, mas provavelmente tudo certo, fazendo 947 só pelo Instagram, porque eu estarei num hotel. Eu vou dar aulas para uma empresa, vou para um evento corporativo, e aí eu vou dar aulas para a galera. E nesse caso, gente, vão ser assim, a prática tá ali. As pessoas vão poder fazer. Pode ser que façam 50 pessoas, 20, 5, ou pode ser que façam as 220 que estão no hotel. Como que eu vou fazer nesse caso? Eu vou orientar. E nesse caso, uma coisa muito impactante fez a diferença para eles fecharem comigo é porque eles têm um cadeirante. E eles falaram, Paty, consegue também agregar esse cadeirante na prática? Lógico, super dá. Se ele for, eu vou dar uma aula. Eu sempre falei, eu esclareço muito que, por mais que eu monte uma aula, eu sempre tenho análise de ambiente. Porque você montou uma aula, foi lá, estipulou, escreveu a aula, desenhou com os andromorfos. Aí chegou lá, a pessoa que você achou que ia quebrou a perna e foi com a perna quebrada na aula, tá? Já aconteceu isso. A pessoa machucou o joelho, foi com o joelho enfaixado, mas foi. Você vai expulsar o cara da aula? Não, você vai se desafiar e vai dar alguma coisa ali que ele possa fazer. Então, você vai dar uma técnica deitada, tá? Você pode dar uma técnica deitada para aquela pessoa. A pessoa cadeirante, você vai dar uma aula de yoga na cadeira. Tem muitas técnicas, né? E yoga também não é só asana, não é só técnica corporal, né? Tem muita coisa. E aí eu vou dar, eu sei mais ou menos a faixa etária, mas a faixa etária é muito, né? Tem de 18 a 60, né? E tem todas as pessoas que são esportistas e pessoas sedentárias, tem de tudo em evento. Então, eu vou ter que me adaptar e vou fazer leitura de ambiente ali conforme a galera que estiver ali na minha aula, tá? Então, isso é importante. Mas aí algumas coisas que são muito interessantes. Se na sua formação profissional você não teve esse contexto ou se você agora está começando e ainda não sabe sobre isso, que técnicas você não pode dar para determinado público, eu sugiro que você faça o exame médico, peça para o aluno fazer o exame médico, entregue para o Paulo. O Paulo tem uma fichinha, né, dentro do programa VIP, tem uma ficha com desenhos de andromorfo das principais técnicas para que aquele aluno leve ao médico dele e o médico vai assinalar que tipo de técnica ele pode fazer e que ele não pode. Por exemplo, nessa técnica corporal, se a pessoa tem pressão alta, ela não pode fazer invertida, gente. Se ela fez alguma cirurgia dentária recente ou cirurgia oftalmológica, ela não pode fazer invertida. Por quê? Tá cicatrizando e aí todo o sangue vai para a região da cabeça. Pode ali estourar um ponto. Não é indicado. E não é só a pessoa da terceira idade que tem pressão alta, gente. Eu conheço um professor, colega meu, professor de yoga, que ele é forte, saudável, forte mesmo, super musculado, só com asana, só com as aulas de yoga. Ele treina muito porque ele faz coreografia e ele tem pressão alta. Então, no momento que ele descobriu que é genético, que ele descobriu, ele teve que parar de fazer algumas técnicas. E aí, temporariamente, aí depois normalizou, enfim, mas aí isso o médico dele vai poder falar, né? Pode ser que a pessoa tenha isso. Se ela tiver alguma lesão na região do pescoço, por isso que eu falo muito da invertida, que a invertida tem mais coisas que pode ou não fazer. Então, se ele tiver alguma coisa na região do pescoço, ela
a pessoa não vai poder fazer invertida sobre a cabeça, Sirsasana. Assim como sobre ombros. Sobre ombros é fácil, mas não é tão simples assim. Sobre ombros também tem, a pessoa vai ficar com todo o peso dos ombros ali naquela região, ali, todo o peso. Então não é legal também. Então, o que você vai fazer? Você vai entender o seu aluno. Se você tem dúvida, não inicie nenhuma aula sem ter certeza que ele pode ou não fazer aquela técnica. Gestante também. Gestante é muito importante. Se é grupo de risco, você é gestante. Gestante também. Gestante, você não vai poder dar contrações abdominais, nem nada que estimule essa região, né? Quem tem síndrome do intestino irritável, também não. Então, se você não tem essa informação, busque essa informação via mentoria, via curso, converse com algum médico, mas não dê técnicas, ou não coloque o cara sentado na EVA, no seu tapetinho, se você tem dúvida do que você vai dar. Espero que eu tenha te ajudado com esses temas de hoje, que esse tema possa ajudar você a montar práticas mais seguras para os seus alunos. E caso de dúvida, sempre abra a caixinha de pergunta no Instagram, vai lá, coloca um comentário, coloca sua dúvida, que eu vou ficar muito feliz de ajudar você. E faça como a Ana, compartilha, divulga o 947 para mais pessoas, principalmente são pessoas que têm muitas dificuldades de começar ou de alavancar sua carreira como professor de yoga. Mais dicas aqui. Ative as notificações do Instagram, do Facebook e do YouTube. Assim você sabe quando eu posto conteúdo ou quando eu estiver ao vivo. E faça parte do grupo Galera VIP do Telegram, que o link está na bio do Instagram. Assim você fica sabendo em primeira mão, sempre quando tem alguma coisa, tema de live, tudo. Vou fazer um evento, vou divulgar esse evento em breve. Aí você vai lá também, sabe de tudo em primeira mão. Um beijo, ótima segunda para vocês. Tchau, tchau.